Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje a gente está fazendo aqui uma live surpresa para você e eu queria falar de um assunto muito sério hoje, que é o autoconhecimento, principalmente focado nas emoções. Então, eu queria pedir para você que está entrando aí, eu também vou fazer o mesmo, vou entrar aqui para compartilhar essa live. Vou pedir para que você faça o mesmo, porque esse conteúdo ele realmente é muito bom, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Bom, o que eu queria te falar hoje? Olha só, eu costumo comparar. A maioria das pessoas, elas têm um problema que é a gente falha muitas vezes, mesmo querendo acertar, mesmo querendo ter sucesso, porque por muitas vezes a gente fica refém de histórias ou refém de significados negativos que a gente dá para qualquer situação, tá? E aí, se eu for comparar uma metáfora para ficar bem claro, imagine que você é uma casa e você só conhece até a sala de visita as tuas emoções. Tá? Você não consegue, por mais que você tente, se aprofundar e realmente trazer clareza para a jornada da tua vida, para as tuas decisões. A gente vê muitas pessoas com insucesso, não tendo resultado. Por quê? Porque essa pessoa está refém de uma emoção. E aí, o que acontece? Se eu não me conheço, eu acabo não tendo o resultado que eu quero, porque eu sou paralisada pelo medo, por algumas situações. E aí, olha só que interessante. Da mesma forma, por exemplo, que a gente sente o mundo, que a gente recebe o mundo pelo cheiro, pela visão, e a gente fala dos canais sensoriais, cada um de nós tem uma forma de interpretar e de enxergar o mundo. E aí que entra um dos maiores problemas, né? Eu falo que é problema por quê? Porque aquilo que a gente não conhece, que a gente não sabe sobre nós, normalmente é a coisa que a gente que tem travado a nossa vida, a nossa prosperidade. E aí, o que acontece? Quando a gente é pequeno, a gente passa por algumas situações, eu falo que de 0 a 12, as nossas memórias emocionais, elas podem hoje sim, na tua vida adulta, estar te paralisando. Por que acontece isso? Existem vários estudos que comprovam que a gente está numa tendência muito forte de a cada 2 pessoas, uma desenvolver transtorno de ansiedade, e isso é um número muito grande, né? E aí a gente fala assim, até eu faço essa brincadeira, se não sou eu, é você, né? Então, pera um pouquinho, se eu ou você estamos já propensos a isso, eu preciso começar a entender o que eu preciso aprender mais de mim, né? Das minhas emoções. A inteligência emocional, ela é responsável por 80% do teu resultado na vida. Então, muitas vezes a gente está refém de uma história, a gente está paralisado por um medo. Então, vamos lá, olha só, como é que isso funciona, tá? Imagina que você passou por uma traição ou você passou por uma separação, pode ser uma separação sua ou uma separação dos teus pais. E aí você acessou, né? Eu falo que são as janelas emocionais que estão ali. E aí em qualquer situação que você possa estar passando, eu já tive um caso de um cliente que ele nunca tinha se relacionado. Ele sempre dava um jeito de acabar com o relacionamento, ele sempre via algo errado e ele acabava finalizando esse relacionamento. E por que ele fazia isso? Porque ele tinha uma memória emocional de dor tão profunda, de separação dos pais, de muita briga, de muita ofensa, de muita discussão, que ele inconscientemente, ele dava um jeito de achar um problema para que ele realmente não precisasse passar por aquela dor. A dor é algo tão profundo, tão forte, que ela vai, a nossa mente, ela visa essa proteção. E aí a gente começa a entrar nessas memórias emocionais da dor. Então, às vezes, é uma demissão, né? A gente fala que é forte impacto emocional, onde você tem medo. Então, muitas pessoas paralisadas, eu nem vou desejar coisas grandes, porque a dor de perder é tão forte que eu prefiro nem tentar, né? Já deu errado. E essa pessoa, ela não entende
que ela tá lá acessando uma janela emocional, entrando numa dor que tá paralisando, uma dor que tá roubando sonhos. E quando a gente começa a entender sobre a inteligência emocional, a gente começa a entender e fala, bom, nada tem significado nessa vida. Nós escolhemos o significado que a gente quer dar para cada situação, mas isso é fácil de fazer? Não, não é fácil, porque por muitas vezes a gente vai se ver refém da história, a gente por não se conhecer, a gente vai gerar químicas negativas e a gente vai se comunicar internamente de uma forma muito negativa e a gente vai começar a ver o mundo todo contra nós, as pessoas, todas as situações dando errado e na verdade você só tá refém de um medo, você só tá refém de uma história mal sucedida, mas que não define quem é você. Eu falo que os acontecimentos, as situações negativas que nos aconteceram, elas não definem quem a gente é e nem o nosso resultado de vida. O que define quem a gente é a nossa postura diante dos fatos, diante das situações e as pequenas ações que a gente toma, apesar de eu tenho medo, mas eu faço assim mesmo. A inteligência emocional, ela tem esse poder de você realmente olhar para uma situação, dar um significado verdadeiro para ele, sem aumentar demais, sem trazer peso e dor para a vida. Porque a gente vê o que acontece na maioria das situações. As pessoas, elas imaginam muitas coisas. É tudo aqui na imaginação. E aí elas sofrem por antecedência, elas ficam preocupadas, elas acham que o mundo vai acabar. E na verdade, muitas vezes das nossas preocupações nem vão acontecer. Eu falo que as coisas nem estão acontecendo, são coisas da nossa mente que tá ali para nos paralisar, tá? E aí eu falo que é como se fosse um biógrafo inconsciente, então ele tá lá, ele vai registrando tudo, todas as dores, todas as memórias ruins, negativas, e tá lá tudo guardadinho. E aí você vai continuar a viver, só que você começa a entrar nessa janela do medo, da dor, da dúvida. E se você realmente não entender que isso é natural, muitas vezes isso é para te proteger, para te defender. Se você não começa a trazer essa clareza para a jornada, você começa a ficar refém da história. E a gente vê relacionamentos destruídos por conta disso. A pessoa tem lá um trauma de infância, ou ela repete um padrão, minha mãe era assim. E aí a gente fala, quando a gente fala de repetição de padrão, a gente vê os extremos, né? Então, por exemplo, mulheres que foram mães, que tiveram mães muito submissas, que hoje são submissas e acabam aceitando, né, qualquer situação, pouco das relações. E também o oposto, que são mulheres que têm aquela repulsa, assim, nossa, eu jamais vou ser isso, e aí acabam massacrando seus maridos, não aceitando nenhuma história, né, entre aspas, de submissão, porque jamais eu vou ser o que a minha mãe foi, porque eu vivi essa dor, eu sei o que é ser submissa, minha mãe foi submissa a vida inteira, e aí minha mãe foi traída, e eu jamais quero ser isso. Então, essa clareza das memórias emocionais, elas já trazem uma leveza maior para a tua vida, sabe? Se você começar a entender que janela, eu falo janela asfixiante, né? Em que momento eu estou entrando agora? Eu estou entrando num pensamento de dor, de medo, de dúvida, de não merecimento? Ou eu estou entrando em algo que vai me fortalecer? O que eu posso escolher sentir hoje? Aonde eu quero colocar o meu olhar? Aonde eu quero colocar a minha energia? Eu vejo muitas pessoas focando em memórias muito negativas sem perceber. Então a pessoa, ela não percebe que ela não tá bem, né? Eu falo que a gente não tem um termômetro, mas as pessoas estão lá infelizes, sem resultados, sem satisfação, paralisadas, porque o medo ele paralisa, um índice de desemprego, medo de violência. A gente está vivendo um momento, né, de mudança, essa dúvida, né, de política, governo, economia, o que vai acontecer. Então esse medo todo, ele tem paralisado muitas pessoas. E aí, se você não começa a olhar e falar, ok, o que eu estou, qual é a história que eu quero contar da minha vida?
o que eu estou criando para minha vida. E aí, esse transtorno emocional que tem roubado muitos sonhos, porque ele rouba mesmo, porque ele vai paralisar, ele vai te falar que tá tudo difícil. Eu falo que uma mente livre é aquela que cria. Então, a sua mente ela só vai estar livre para produzir aquilo que você quer quando você realmente começa a se conhecer. Então, como é que eu me conheço? Eu passo a me perceber o que eu tenho gerado mais químicas negativas, químicas positivas, como é que está o meu estado de humor, como é que está a minha alegria de viver a minha vida. Então, a gente precisa entender que você precisa começar a medir isso. Você precisa começar a olhar qual é o nível de sonhos que você tem tido, o quanto você se sente merecedor de sucesso, o quanto você se sente capaz de realizar todos os teus sonhos. E aí eu gosto muito de falar da sua identidade. Quem é você de verdade? O que você vê no espelho? Será que você vê uma pessoa que merece ser feliz? Será que você vê uma pessoa que pode realizar muitas coisas? Ou você está refém ali de um medo ou de uma crença do seu pai que falou que a vida era difícil? De pessoas que nunca te valorizaram, que te abandonaram, que te traíram? Você está refém de uma história. E aí essa boa notícia que eu tenho para te dar: você não é refém de história nenhuma. Você pode criar sua história e ela pode ser a história mais linda, mas para isso você precisa ser livre. O que é ser livre? É saber exatamente quem é você, sair dessa sala de onde você se conhece tão pouco e ter coragem de falar: eu quero entrar nessa casa toda, eu quero olhar no quarto, na cozinha, eu quero saber mais de mim, eu quero saber o que me motiva, o que me faz ter brilho no olho. E aí a gente vê muitas pessoas que nunca investiram na própria vida, que nunca pararam para olhar para si. Elas estão olhando para eu falo que é a desgraça do mundo, as tragédias do mundo, ligando a TV nos programas horríveis, se alimentando de medo, de angústia, de dor, e não focando na história, na vida que ela quer construir. Então eu queria te trazer hoje esse despertar, né? Que janela você tem aberto aí na tua vida? O que você tem olhado? Será que você tem trazido alegria para a tua jornada? Será que você sabe quem é você? Se você não sabe, se você nunca fez, é bem pouco provável que você seja uma dessas pessoas que vai estar lá com o pezinho na depressão, com o pezinho na tristeza. Porque eu falo que o buraco, né? O buraco ele não tem fundo, você vai cavando. E se você tá focando muito no medo, muito na dor, você pode ter certeza que você pode estar refém de uma história que não pode ser a sua melhor história. Então, eu tenho um convite para você hoje. Nesse feriado agora, a gente vai ter uma formação em coaching. Começa na quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. No domingo à noite, você já vai sair pronto para saber exatamente quem é você, o que importa para você, onde está a tua dor, né? A gente trabalha a inteligência emocional. Eu costumo comparar uma formação em coaching. Imagina uma cebola, onde você tem a sua essência, tá lá no miolinho, onde a gente vai tirar todas as camadas. São 4 dias onde você vai tirar todas as camadas para que você consiga de verdade olhar para dentro de você, saber o que te faz feliz, saber o que também te paralisa. E isso é maravilhoso porque você não fica mais refém da história. Além de uma nova profissão para você ajudar muitas pessoas, fazer diferença, né, nesse mundo, né, tão louco, tão corrido, que você possa realmente ser uma pessoa que inspire pessoas e que faça esse ano. Eu falo que finalizar o ano com uma formação em coach seria o melhor presente que você poderia se dar. E isso eu falo com certeza porque conhecimento, ele traz leveza para a vida, clareza para a jornada e sucesso, tá bom? Então, se você é essa pessoa que está com o olhar muito para baixo, comenta aí, fala: olha, eu quero estar com vocês, eu gostaria de fazer a formação. São ferramentas incríveis, únicas no Brasil. A gente tem ferramentas de intervenção estratégica, inteligência emocional, ferramentas de liderança, para que você realmente seja uma pessoa que inspire pessoas e que possa fazer a diferença no teu mundo e no mundo das pessoas que você ama,
tá? Vale a pena investir em autodesenvolvimento, vale a pena investir em você e conhecer um pouquinho mais das suas janelas emocionais, daquilo que você tem focado para que você realmente mude a tua vida, a tua história, tá bom? Super beijo, a gente se vê, a gente vai comentar aí, a gente se vê 2 dias, né? São 2 dias para a formação, tá muito perto. Talvez você não tenha uma viagem marcada, talvez você entenda que é a sua hora, vai ser um prazer ter você conosco, a gente tem ainda algumas vagas, então fala eu quero, e eu tenho certeza que a gente vai viabilizar o teu sonho, porque a nossa missão é essa, transformar vidas, tá bom? Beijão então e até mais!